Você sabe, uma das coisas que eu mais gosto é que para que as pessoas me olhem e percebam que eu não tenho nada de diferencial. Ah, o cara é extraordinário. Eu falei, então você também é. Todo mundo é extraordinário, todo mundo é brilhante. É para onde a pessoa está olhando. E eu gosto de estar aqui num lugar como esse, para que as pessoas percebam e olhem para ela e percebam que o que ela enxerga em mim está nela. É só ela olhar para dentro e resgatar isso. Eu passei a ser importante, virar a chave da vida com 8 anos, que eu entendo que importante é quando você consegue fazer alguma coisa e beneficiar a outra pessoa. Eu consegui ganhar meio salário e manter café da manhã para 9 pessoas, que era a minha família. Isso para mim me dava um grau de importância. Então eu entendi que ser importante era isso. Lá eu reconheci que a importância de um ser humano é o que ele pode fazer pelo outro. As pessoas têm o hábito de dizer que ganhar dinheiro é difícil. Isso é um mito, não existe isso. Ganhar dinheiro é possível. A quantidade é proporcional àquilo que você se propõe a fazer. Então eu trabalhava 12 horas por dia sacando latinha, sacando carvão, eu ganhava dinheiro. Então você imagine quanto eu ganhava a mais 12 horas por dia catando latinha. Era serviço extra. Não, era o meu empreendedorismo raiz. Eu empreendia lá, catava latinha, Você achava empreendia roupa. com que você tinha alcance. E é muito possível para quem quiser, só precisa querer. E eu queria muito, então era fácil. Ah, mas era difícil, você comia lá, você achava roupa lá, eu achava tudo lá, o nosso lixo é rico. Então eu achava tudo lá, então eu era um cara muito feliz lá. Ah, mas você passou mal, você não tinha mãe. Não, eu não passei nada disso. Ah, mas você teve tempos difíceis. Não, eu não tive, eu tive tempos diferentes. Não, eu nasci rico, nasci com sorte, com acesso à prosperidade, com sucesso, eu só não tinha dinheiro. Olha, eu acho que se eu tivesse que buscar alguma coisa lá atrás e eu tivesse poder para isso, era só a mãe. Ela foi embora quando eu tinha 7 anos e meio, mas ela me deixou com valores. A minha mãe dizia que eu podia. Minha mãe dizia que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então nunca foi um problema. A minha mãe dizia que aquela condição de morar no barraco de chão batido eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Então não era um problema, era comigo. Então eu nunca me senti menor. A minha mãe não tinha uma bola, uma bicicleta, não tinha um smartphone para me dar e ela queria me motivar. Sabe qual é a diferença? As pessoas não estão ouvindo a mãe. Não estão ouvindo o pai. Ele diz que eles são ultrapassados. Vivência não fica ultrapassado. Falta humildade para essa geração que está chegando e para parte da geração que já estava aí. Deixou de ouvir os pais, a mãe. Você procura mentoria na internet. Rufino, eu sei que você dá mentoria, que você faz palestra. Quanto custa uma mentoria? Eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta para mim. Você tem ouvido a mãe e o pai? Não, mas o que tem a ver? Se você não ouve a sua própria mãe e seu próprio pai, você vai ouvir a mim, você nem me conhece. Então, na realidade, o que está precisando as pessoas voltar para a base e ouvir a mãe. Você sabe como é que se carrega a bateria? Na base, na família. Não tem aquela piada dos antigos, quanto maior a árvore, maior o tombo? Então, o vento bate igual. Então, à medida que você vai crescendo, o balanço aumenta. Então, você precisa saber se você vai envergar, você vai, tá? Se quebra ou não, eu acho que só quebra quem perde os valores. Eu nunca perdi meus valores. Então, você fala assim, mas você quebrou 6 vezes. Não, eu nunca fali, eu nunca fracassei. Eu fiquei sem dinheiro, é a única coisa que você recupera e não deixa sequela. Você não pode ficar sem moral, sem credibilidade, sem deixar de olhar no olho das pessoas e não fugir do problema. Porque o problema, nós somos criadores, geradores de problema. O problema vem, porque você criou. As pessoas estão terceirizando, achando que o problema não é dela. É do governo, é da pandemia, é do dólar, é da crise, é da família, é do sócio. Não, o problema é seu. A hora que você assume o problema, ele fica menor que você. Então, na realidade, você é um gerador de problema. Quando você encara o problema, você passa a ter controle da situação. Então, na realidade, os problemas que venham, isso significa que você está vivo. Então, eu acho que as pessoas estão lamentando muito, agradecendo muito pouco. E a vida toda eu vivo assim. Então, não é que é uma teoria, o que eu treinei, o que eu aprendi em Harvard, o que eu fiz em uma universidade. Não, é o que eu venho vivendo neste país, onde as pessoas insistem em dizer que é difícil. E eu insisto em dizer que é possível. Mas você só trabalha? Não, eu só me divirto. Porque é o seguinte, quando você tem paixão pelo que faz com prazer e tem propósito, é hobby. Aquilo não te cansa mais. Porque as pessoas vão para o trabalho e ficam cansadas. É porque faltou paixão, não tem propósito. Porque se você tiver um propósito firme, é que não, você cansa de ir para casa e encontrar a família? Não, porque você tem paixão, tem amor por aquilo e tem propósito. Toda hora você quer voltar para casa. É só você usar o mesmo sentimento no trabalho ou no hobby que você tem. Tem gente que adora velejar, pescar, fazer. Então, eu gosto de trabalhar. Só mudou o endereço, cada um faz as suas escolhas.
E qual que é o meu propósito? Fazer diferença para somar na vida de outras pessoas, gerar oportunidade. Eu tenho um prazer enorme nesse estilo, nesse espírito empreendedor. Então, na realidade, aqui para mim é um lazer. Eu nunca me cansei, mas eu nunca trabalhei para ninguém. Eu tive num CNPJ de outra pessoa dos 13 aos 30, mas eu nunca trabalhei um dia para ele, eu trabalhava para mim. Prazer de fazer, gratidão por ter para onde ir de manhã. Entender que aquele líder, aquele supervisor, aquele chefe, meus patrões, eram meus mentores. E são meus mentores até hoje, eu respeito eles como se eu tivesse 7 anos. Então, ou seja, cara, os valores, aquilo ali foi extensão da minha família, meus patrões foram extensão dos meus pais. Então, mas eu trabalhar para ele, não trabalhar para mim. Quando você trabalha para você, você não cansa. É o primeiro que chega, não usa uma hora para comer, que ninguém precisa de uma hora para comer, não olha no relógio para ir embora e vai para casa pensando como é que melhora a performance do dia anterior. Hoje nós vivemos, meu pai morreu com 106. E agora com tecnologia, com ciência, com esse avanço todo da medicina, 50 anos você não está nem na metade. Então, se você aceitar humildemente olhar para dentro e começar de novo, começa de novo quanto agora, não é regime que você começa de novo segunda-feira. Começa agora, olhando para dentro e entendendo assim, vou recomeçar. Olha no espelho, olha tudo que você já fez lá atrás no retrovisor, você vai ver vivência, experiência, aprendizado, anticorpos. Depois você foca de volta no para-brisa, que é para lá que você vai. E aí você começa, em vez de lamentar o que está aqui, mas eu perdi um ente querido, está no retrovisor. Tem 100 entes queridos no para-brisa que você não está dando bom dia. Aí você começa a focar no para-brisa, que é para lá que você vai, e você começa de novo. E você vai ver que com toda a bagagem que você tem no retrovisor, você vai na direção do para-brisa muito melhor que antes. E você, além de tudo, se torna um ser humano melhor. E como é que vai para ser feliz? Sorria. Quando você pega esse jeito de viver, de conviver com as pessoas, cara, as coisas ficam tão simples, é tão possível, é tão óbvio. Por que as pessoas acham que é tão difícil? Por que é tão complicado? Cara, o pastor fala que agora nós estamos vivendo tempos difíceis. Há muito pouco tempo atrás, você andava 2, 3 quilômetros para achar um orelhão para deixar um recado debaixo da chuva. Verdade. Agora você abre o smartphone, quando chega lá o orelhão está quebrado. Ixi. Você volta na chuva e não deixou o recado, chegou lá, era para fazer um socorro, a pessoa morreu. Tinha isso. Agora você faz tudo isso no smartphone, olhando para a cara da pessoa amada. E você acha que agora está difícil? Você mora em Cabrobó, lá em qualquer lugar desse país que é um continente, abre o smartphone e faz uma venda. Você não precisa sair do seu endereço, sair da sua cidade. Você precisa sair da zona de conforto e aqui abrir a cabeça, ter atitude, aprender a ouvir. As pessoas não querem ouvir. O que foi meu privilégio quando eu tinha minha mãe com 7 anos e meio? Por que eu aprendi tanto? Porque eu aceitei ouvir a minha mentora. Todos nós temos uma mentora, mas você não quer ouvir. Cara, você não se dá com o pai e com a mãe, então a primeira coisa que você precisa é apanhar. Não é a minha história. Gente, todo mundo tem uma história. Mas sua história é legal. Tá bom, o que você está fazendo com ela? Então não é a minha história, é o que eu estou fazendo com ela no aqui e agora. O que eu estou fazendo aqui hoje, agora. Estão falando de pandemia, ainda tem gente olhando no retrovisor. Tá com vida 23, ainda estão falando de Covid-19. Estão falando de guerra, vocês estão esperando a pandemia, veio a guerra. Estão falando guerra vai, guerra vem. Aí depois, tem um problema político. Cara, para de olhar para o estrume, olha para o cavalo. Porque assim, só estão olhando o problema. Cara, então, a hora que você parar de olhar para a bosta, você vai perceber que tem um cavalo. Porque se tem um estrume é porque tem um cavalo. Nós temos que olhar para o ponto positivo. O que a gente faz com o cavalo. E nós estamos aqui. Não tem nenhum lugar do planeta que eu entendo que é melhor que o nosso país. Agora, você fica justificando que não vai por causa da família. Não vai por causa do parente, por causa do cunhado, por causa da sogra. Não vai por causa da política, não vai por causa do dólar, não vai por causa... Ei, olha para você. A única coisa que eu acho que impede um ser humano de ir para frente, não só brasileiro, qualquer ser humano, um ser, uma imagem que ele acha no espelho da casa dele, é ele. Mas nesse mesmo espelho que você olha e acha você que tem poder de te impedir, se você olhar de novo, você acha uma criança que está aqui, que você deixou ela adormecer. Desperta ela, dá um sorriso para ela, começa de novo. E você vai ver que você pode chegar onde você quiser, salta para onde você quiser. Mas antes você precisa dar uma baixadinha. As pessoas não querem dar a baixadinha. Sempre acham que é um problema. Deus não sacaneia ninguém. Não tem pedra no caminho, tem degrau para subir. As pessoas estão voltando porque não estão acreditando. Então eu acredito o tempo todo. Mas quando eu olho as pessoas, quem me fez mal? Eu tenho dó. Porque ele não tem poder de me incomodar. Ele faz mal para ele. Quem tenta me atacar, tenta me agredir, tenta fazer alguma coisa contra mim, eu tenho dó. Esse tipo de sentimento faz mal. Eu sou saudável, essas pessoas não são. Então, assim, ele mesmo cria. Você cria as doenças, né? Quando você fica com aquele sentimento negativo. Eu me recuso a carregar um sentimento negativo.